Vamos então começar de fato esta nossa oficina. Vocês já devem ter lido a lei do Fundeb, a 11494. Também aqui eu coloquei dois gráficos, um deles que explica como é a distribuição dos impostos do nosso país, quanto fica com o governo federal, com os governos estaduais e municipais, e um outro gráfico que explica um pouco a distribuição dos impostos entre governos estaduais e governos municipais. Eu gostaria que vocês pegassem a planilha, que está também aqui no nosso curso, né? Ela está no Word, vocês salvem ela no computador ou imprimam para trabalhar com lápis e com calculador, tá? Sem problema nenhum, pode utilizar dessas duas formas. Então, nesta primeira etapa, nós vamos calcular quanto de recurso tem no estado ou no município que você está pesquisando para investir em educação e quanto que ele contribui para o Fundeb. Então, a primeira etapa desta planilha, eu trabalho com transferências constitucionais. Fora os impostos próprios dos municípios, todos os demais impostos eles são transferidos de um ente federado a outro, né? E isso está previsto na Constituição Federal, por isso é chamado de transferências constitucionais. E aqui eu elenquei 10 impostos, tá? Que são os mais importantes aqui que existe, que é o maior volume de arrecadação entre governos estaduais, especialmente, e em alguns municípios, de transferências constitucionais, tá? Na outra nós vamos ver os impostos próprios dos municípios. Então vamos lá. ICMS vocês já conhecem, e 75% fica com o governo do estado, 25% fica com os governos municipais. IPVA de veículos automotores é meio a meio. A Lei Complementar 87/96, também chamada de Lei Candir, ou a Lei da Desoneração, é que o governo federal ele tem suas políticas para exportar o produto brasileiro e os compradores lá fora acham que o nosso produto é muito caro. Então, uma forma de baratear para poder vender mais é isentar de ICMS. Só que o ICMS ele é um imposto dos governos estaduais e municipais, ele não é federal. Portanto, o governo federal ele pode isentar o pagamento desse imposto, no entanto, ele precisa entrar para contrapartida para os governos estaduais e municipais. É isso que a gente chama de Lei 87/96, ou chamada Lei Candir. Então, se ressarcimento para o Estado é 100% para o Estado, se é ressarcimento para o município é 100% para o município. O IOF-Ouro, Imposto de Operações Financeiras do Ouro, 70% fica com o governo do Estado. Aqui, o FPE é o Fundo de Participação dos Estados. É a parte do governo federal que distribui para os governos estaduais. Tá? Então, de toda a arrecadação dele, tem um critério ali de uma parcela que ele distribui para os governos estaduais, assim como tem o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é também a distribuição da arrecadação do governo federal para os municípios. Então, o que vem para cada ente federado, 100% é dele. ITR Ouro, né? Imposto Territorial Rural, né? Esse aqui é uma vergonha que nesse país se arrecada de imposto territorial rural, tá? Temos o imposto de renda retido na fonte. Aqui é muito importante observar que não é aquele imposto que desconta no contra-cheque dos servidores e depois, quando ele vai fazer a declaração do imposto de renda, ele tem a devolução. Este é quando ele faz a declaração do imposto de renda e ainda precisa pagar, tá? Portanto, ele é chamado de imposto. 25% deste imposto tem que ser investido em educação, porque é isso que a Constituição diz, tá? Dívida ativa é quando virou o ano civil e continua a ter dívida de impostos, né? Ela cai como dívida ativa. Todos os governos estaduais e municipais têm políticas para cobrar essa dívida ativa, e também a gente encontra multas dos impostos pagos, né? Tudo que você paga atrasado, você paga multa, tá? Portanto, se é de imposto, nós entendemos também é dinheiro para a educação. Bom, então você vai ter que buscar estas informações, ou seja, na página do Tesouro Nacional, ou seja, na página do Banco do Brasil, ou
na página das secretarias da Fazenda dos municípios, tá? No site da prefeitura, no site do governo do estado, tem lá a Secretaria da Fazenda e praticamente você encontra todas estas informações lá. E olha, sempre importante buscar um valor consolidado de um ano. 12 meses de arrecadação que for consolidado do ano anterior é muito importante, portanto, o mês de referência aqui é bom buscar o mês de dezembro, tá? Que aí aparece um pouco consolidado, tá? Agora, uma informação aqui que é muito importante. Os dados, onde você buscar a fonte que você buscar, lá no rodapé, você precisa verificar se o valor que consta nesta informação, se ela já está deduzida o valor que vale ao Fundeb, tá? Porque o Fundeb, ele é um sistema bancário, então entrou dinheiro na conta do ente federado, ele já retém o percentual que é do Fundeb. Normalmente, quando os governos estaduais e municipais publicam essa informação, ela representa, o valor desse imposto representa 80% daquilo que foi arrecadado. Isso está fora os 20% do Fundeb. Portanto, você precisa integralizar, né? Transformar este valor em 100%. Você precisa acrescentar mais 20% neste valor, porque senão essa nossa planilha vai ficar muito diferente daquela que a gente vai chegar lá no final, ok? Então, você buscando esses valores, vai preenchendo aqui na coluna A, tá? até o final, tá? Depois, nós vamos para a coluna B, nós vamos calcular o quanto que representa os recursos para a educação deste município. Nesta planilha, eu coloquei 25%, tá? Porque é o que a Constituição prevê. 25% no mínimo para a educação. Agora, tem estados que é 30% e municípios também, que é acima de 25%. Então, você tem que buscar o que está previsto na lei do estado ou na lei do município. Se for acima de 25%, calcula o acima de 25%, né? Que aí a gente chega num valor mais real do que nós temos de recursos para a educação, tá? Então, você vai pegar aqui o valor do ICMS, né, que você buscou lá nas informações, e você multiplica por 25, tá? 25 porque é 25% da educação. Se for 28% que o município destina para a educação, você multiplica por 28, se é 30%, você multiplica por 30, tá? Sempre lembrando desse pequeno detalhe de buscar essa informação também, tá? Assim como IPVA, Lei Candir, o IOF, FPE, ITR, FPM, imposto de renda, dívida ativa e multas. Então, você calculou aqui quanto de dinheiro tem para a educação, tá? Do município. Você soma aqui, dá um subtotal para ter uma ideia do valor total que a gente tem. Então, nós vamos partir para a quarta coluna, de quanto que o município contribui para o Fundeb. Então, você vai fazer o mesmo processo. Você vai pegar o valor do ICMS, multiplica por 20%, porque o Fundeb, ele retém, né? Ele recebe 20% dos recursos vinculados para a educação, né? Muitas pessoas acham que o Fundeb, que existe para a educação, existe os 25% vinculados mais o Fundeb. Não é, tá? O Fundeb é parte dos recursos vinculados para a educação. Então, fazer o cálculo do ICMS, do IPVA, da Lei Complementar 87/96, do IOF Ouro, do FPE, se você está calculando os dados do Estado, se você está falando do município, essa parte fica em branco, o ITR e o FPM, né? O FPM, se você está calculando do Estado, não tem FPM, tá? Porque ele é do município. Aqui, do imposto de renda, da dívida ativa e dos impostos, esses recursos não entram no Fundeb, tá? Então, você chega até o FPM, tá? E dá aqui um subtotal para a gente ter ideia de quanto que foi, né? Que contribuiu para a cesta do Fundeb no seu estado. Bom, feito isso, né? Nós vamos para a segunda etapa dessa planilha, que são os impostos próprios municipais, tá? Aqui nós temos IPTU, nós temos o ISS-QN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, temos o ITBI, temos o Imposto de Renda dos Servidores Municipais,
temos a dívida ativa e temos impostos, tá? Destes aqui, nada entra na cesta do Fundeb, mas 25% no mínimo é da educação. Por isso é muito importante a gente buscar as informações desses impostos aqui, tá? E aí calcula quanto que é os 25% da educação do mesmo mecanismo que você fez ali em cima, ok? Aí você puxa, né, aqui embaixo um subtotal, tá? E você soma os dois subtotal. Você tem uma ideia ali de quanto de fato o município arrecadou de imposto no ano, você tem quanto que significa os recursos vinculados para a educação e você tem a noção de quanto que este município, né, ou estado contribuiu para a cesta do Fundeb, tá? E aí, no último, você calcula, né, valor de recursos que você tem para a educação, menos o que entrou para o Fundeb, e você tem os valores aqui de quanto mais de recurso o município tem que estão fora do Fundeb, tá? Esta informação é muito importante para os dirigentes que participam de mesa de negociação, tá? Importante ter ideia de quanto de recursos existem fora do Fundeb, que é dos 25% vinculados para a educação, porque esses recursos também servem para pagamento de salário, para a valorização profissional dos trabalhadores de educação, tá? Então, esta etapa aqui é fundamental para ter esta ideia, ok? Espero que vocês façam isso com muita alegria, com muita propriedade, essa planilha, porque é muito gostoso de ser feita, tá? Depois que começar a engrenar o ritmo, né, vocês conseguem fazer com muita facilidade, tá? Qualquer dúvida, temos o chat deste módulo aqui, que eu posso ajudar a vocês a dirimir todas as dúvidas que tiverem, ok? Boa sorte e eu estou aqui à disposição.